Boa noite a todos. Que a paz de Jesus continue a nos envolver. Estamos juntos para mais uma tarefa do Centro Espírita Obreiros do Senhor. Que possamos trabalhar a alegria no nosso coração. Que possamos buscar Jesus no nosso pensamento. E agradecer ao Mestre por essa oportunidade e por tudo que Ele nos concede. Sintamos a presença amorosa das equipes espirituais do Centro Espírita Obreiros do Senhor. Agradeçamos a esses irmãos e roguemos a eles que nos envolvam em paz e em luz, que nos tragam os medicamentos necessários para o nosso refazimento físico e espiritual. Obrigado a cada irmão que visita o nosso lar nesse dia. E assim, com a oração que Jesus nos ensinou, nós damos por iniciada a tarefa desta noite. Pai nosso que está no céu, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino e seja feita a tua vontade, aqui na terra e também no céu. O pão nosso de cada dia nos dê hoje. Perdoe as nossas dívidas, assim como nós perdoáramos aos nossos devedores. Não nos deixe cair em tentação, Senhor, e livra-nos do mal. Que assim seja. Boa noite a todos. Vamos dar continuidade à leitura Caminho, Verdade e Vida. Hoje, capítulo número 121, Espinheiros. Nem se vindimam as uvas dos abrolhos. Jesus disse, está em Lucas, capítulo 6, versículo 44. O cristão é um combatente ativo. Despertando no campo do Senhor, aturde-se-lhe a visão com a amplitude e complexidade do trabalho. Dificuldades, tropeços, cipoais, ervas daninhas. E o Evangelho, com propriedade de conceituação, elucida que não se pode vindimar nos espinheiros. Entretanto, teria Jesus assumido a paternidade de semelhante afirmativa para que cruzássemos os braços em falsa beatitude? Se o terreno permanece absorvido pelos abrolhos, o discípulo recebeu inúmeras ferramentas do Mestre dos Mestres. Indispensável, pois, enfrentar o serviço. O Cristo encarou face a face o sacrifício pela humanidade inteira. Será a existência de alguns espinheiros a causa de nossos obstáculos insuperáveis? Não. Se hoje é impossível a vindima, ataquemos o chão duro, lavremos solo árido, adubemos com suor e lágrimas. Haverá sempre chuvas fecundantes do céu ou generosos mananciais da terra, abençoando-nos o esforço. A divina providência reside em toda parte. Não ouvidemos o imperativo do trabalho, e depois, em lugar dos abrolhos, colheremos fruto suave e doce da videira. Espinheiros. Sempre quando nós pensamos nisso, ouvimos essa palavra, vem sempre,
a parábola da figueira, vem os nossos momentos de dificuldade, vem aqueles pensamentos de que existe muita coisa contra nós e a vida é sempre muito árdua. Eu gosto muito de falar por mim, sabe? Senão eu fico inventando, parece alguma coisa, quando eu falo dos meus sentimentos, como eu sinto e enxergo isso, eu me sinto mais à vontade para falar, para comentar. Eu percebo em mim que os meus espinheiros estão mais nos meus pensamentos, nos meus medos, na minha interpretação, do que verdadeiramente nos fatos. Quando eu li agora o texto onde nós encontramos espinhos, chão duro, abrolhos, para mim isto é um chamado para arejar a consciência. Para mim isto é um momento de silenciar e ver se aquilo que eu estou entendendo é realmente aquilo. Se aquilo que eu estou esperando, muitas vezes com expectativa, se realmente é o melhor para mim, muitas vezes não é. Muitas vezes a gente espera coisas porque temos alguns vícios ou alguns momentos de recordação, achando que aquilo é acolhedor, é bom. E quando chega, muitas vezes tem um certo vazio e um tempo foi perdido. E aí toda essa energia, pode ser canalizada justamente pela grande mensagem que tem nesse texto, que é a gente realmente usar toda a nossa imaginação, toda a nossa consciência, toda a nossa energia para transformar em fruto, doce e suave. Então, o conhecer a si mesmo, a oração, o silêncio, a meditação, a superação, é o caminho para que a gente se afaste dos nossos próprios espinhos. Aqueles que vêm de fora, que geralmente nós não temos muito controle sobre eles, a nossa oração, a nossa paciência, a nossa resignação, renúncia, que passa e a gente acaba se fortalecendo ainda com isso. Muito obrigado a todos por me ouvir. Um grande abraço e um bom ano novo para todos. Que assim seja, graças a Deus. Boa noite a todos, que a doce paz de Jesus continue nos envolvendo. Estamos fazendo a leitura do Livro dos Médiuns, estamos no capítulo 14, hoje vamos ler o item a partir do item 164 até 166. Item 164. Médiuns sensitivos ou impressionáveis. Chama-se assim as pessoas suscetíveis de sentir a presença dos espíritos, por uma impressão vaga, por uma espécie de leve roçadura sobre todos os seus membros, sensação que elas não podem explicar. Esta variedade não apresenta caráter bem definido. Todos os médiuns são necessariamente impressionáveis, sendo assim, a impressionabilidade mais uma qualidade geral do que especial. É a faculdade rudimentar indispensável ao desenvolvimento de todas as outras. Difere da impressionabilidade puramente física e nervosa, com a qual preciso não seja confundida, porquanto pessoas que há não têm nervos delicados e que sentem mais ou menos o efeito da presença dos espíritos, do mesmo modo que outras, muito irritáveis absolutamente, não os pressentem. Esta faculdade se desenvolve pelo hábito e pode adquirir tal sutileza
que aquele que a possui reconhece, pela impressão que experimenta, não só a natureza boa ou má do espírito que lhe está ao lado, mas até a sua individualidade. Como o cego reconhece, por um certo não sei que, a aproximação de tal ou tal pessoa, torna-se, com relação aos espíritos, verdadeiro sensitivo. Um bom espírito produz sempre uma impressão suave e agradável. A de um mau espírito, ao contrário, é penosa, angustiosa, desagradável. Há como que um cheiro de impureza. 165. Médiuns audientes. Estes ouvem a voz dos espíritos. É como dissemos ao falar, a pneumatofonia. Algumas vezes, uma voz interior que se faz ouvir no foro íntimo. Doutras vezes, é uma voz exterior, clara e distinta, qual a de uma pessoa viva. Os médiuns audientes podem, assim, travar conversação com os espíritos. Quando têm o hábito de se comunicar com determinados espíritos, eles os reconhecem imediatamente pela natureza da voz. Quem não seja dotado desta faculdade pode igualmente se comunicar com um espírito, se tiver auxílio de um médium audiente, que desempenhe a função de intérprete. Esta função é muito agradável quando o médium só ouve espíritos bons, ou unicamente aquele por quem chama. Entretanto, já não é quando um espírito mau se lhe agarra, fazendo-lhe ouvir a cada instante as coisas mais desagradáveis, e não raro as mais inconvenientes. Cumpre-lhe, então, procurar livrar-se desses espíritos, pelos meios que indicaremos no capítulo da obsessão. Item 166. Médiuns falantes. Os médiuns audientes, que apenas transmitem o que ouvem, não são, a bem dizer, médiuns falantes. Estes últimos, as mais das vezes, nada ouvem. Neles o espírito atua sobre os órgãos da palavra, como atua a mão dos médiuns escreventes. Querendo comunicar-se, o espírito se serve do órgão que se lhe depara mais flexível do médium. A um toma da mão, a outro da palavra, a um terceiro do ouvido. O médium falante geralmente se exprime sem ter consciência do que diz, e muitas vezes diz coisas completamente estranhas às suas ideias habituais, aos seus conhecimentos e até fora do alcance de sua inteligência. Embora se ache perfeitamente acordado em um estado normal, raramente guarda lembrança do que diz. Em suma, nele a palavra é um instrumento de que serve o espírito, com o qual uma terceira pessoa pode comunicar-se, como pode com o auxílio de um médium audiente. Nem sempre, porém, é tão completa a passividade do médium falante. Alguns há que têm a intuição do que dizem, no momento mesmo em que pronunciam as palavras. Voltaremos a ocupar-nos com essa espécie de médiuns quando tratarmos dos médiuns intuitivos. Muita paz a todos, que Deus nos abençoe. Projeto Cirandar, Livro dos Médiuns, capítulo 26, item 293, do 24 ao 27, e item 294, do 28 ao 29. Tudo chega a seu tempo, que Jesus nos abençoe. Quando se busca entender a beleza da criação nos seus detalhes, a alma encarnada se aproxima de Deus. Observa a vida nas pequenas transformações,
no inseto que baila sobre as flores, no caminhar das pequeninas lagartas sobre as folhas. Consegue questionar o porquê das coisas e indagar a si mesmo, onde encontrar respostas. Há segredos, imagina, que ainda o ser não tem condições de examinar e muito menos entender. Muitos procuram interrogar os espíritos, achando que por ser espírito se tem a resposta pronta para tudo. Cada um continua do mesmo jeito que viveu na Terra, sem condições de revelar as coisas, pois estacionado se encontra se o interesse de aprender estacionado está. Aquele que não cuidou da saúde no atendimento não consegue, por ser espírito sem a bagagem da medicina, entender quem necessita da consulta. Espíritos dedicados à ciência na Terra continuam no seu interesse os seus estudos, mas muitos poderão se apresentar como sábios, enveredar os que neles confiam a caminho delicados pelas orientações que possam dar. Também no terreno das invenções e das descobertas, quando se é possível o momento, espíritos devotados à pesquisa se dedicam ao apoio dos que enveredados estão neste ramo de ação. Tanto na saúde como no ramo das descobertas, no campo do aperfeiçoamento da indústria, somente estarão com a possibilidade de inspirar, direcionados às descobertas, aqueles que a elas se dedicarem, e no momento certo de chegar ao lume das experiências. Assim, também no campo dos medicamentos, tudo chega na hora certa. O apressamento não redunda em resultados abonadores dos que se propõem a buscá-los de imediato, sem o amadurecimento necessário das questões em estudo. Como vem, tudo chega a seu tempo. Agradecem Ivone e Antônio. Mensagem psicografada pela médium Miltes Bona. A lógica propõe corrigenda. Que a paz de Jesus permaneça em nossos corações. Um ano de emoções fortes, entretenimentos distanciados do bem viver, onde a saúde integral também se mantém distanciada. Tudo aquilo que se almeja necessita estar dentro das leis divinas e naturais que advêm da suprema força do amor divino. Mas cada um alcança a sua meta de acordo com o seu livre-arbítrio. Transformar a dor em lição é apanágio do reencontro com Jesus, não apenas na letra, mas no raciocínio, onde a lógica dos fatos propõe corrigendas nas lições do Evangelho de Jesus. O rótulo religioso não basta, é preciso ações. Sempre é tempo, almas nas lides do amar servindo. Ao dizer Jesus, ide e pregai, é pelo exemplo de cristão ativo que o amor se identifica para o aprendizado de quem o observa. Vigiando e orando, agradecido. Rossi, Piracaia, 29 de dezembro de 2023. Boa noite, amigos. Com os corações gratificados por tudo que recebemos e estamos recebendo na noite de hoje, vamos nos unir para que juntos possamos formar um só coração de paz, de amor, de generosidade e de fraternidade, para vibrarmos com Jesus,
para pertencermos à maravilhosa corrente do Dr. Bezerra de Menezes, pedindo nesses instantes vibrações amorosas de saúde, de paz, de fraternidade para todo o planeta Terra. Que os povos tenham condições de refletir, de modificar, de encher os corações de paz, de amor, de raciocínio, para que deixem os pensamentos negativos de guerra, de angústias, de vinganças. Vamos pedindo a Jesus que nos envolva em vibrações de amor para todos aqueles que necessitam de amparo, que se encontram em hospitais, em casas de saúde e mesmo em suas casas, com necessidades físicas e espirituais. Vibremos com Jesus por aqueles que se encontram nas ruas, sedentos de um teto para morar, de um carinho, de um prato que lhes sacia a fome e de diversas necessidades. Vibremos com Jesus pelos órfãos que estão nos asilos, nos orfanatos, à mercê de almas boas e almas generosas que lhe cuidam, dispensando o carinho tão necessário para essa situação. Vibremos com Jesus por todos aqueles trabalhadores que diuturnamente se dedicam ao bem, trabalhando para saciar a fome, trabalhando para uma palavra de consolo, trabalhando para arcar com as responsabilidades, muitas vezes que não lhes é própria, mas que assumem de coração. Vibremos com Jesus por essas casas, igual obreiros do Senhor, que atendem os necessitados, que acolhem aqueles que precisam de uma palavra amiga, de um gesto de esperança. Vibremos com Jesus pelos nossos familiares, pelos nossos lares e por nós próprios, para que tenhamos condições de, nesse ano que se inicia, trabalharmos cada vez mais, primeiro modificando os nossos pensamentos negativos, modificando tudo que não podemos continuar, mas que tenhamos condições de, da renovação, trabalharmos a fé, a esperança, num porvir melhor. Graças a Deus. A luz se fará novamente. Almas queridas e boas, que Jesus nos abençoe. Quando a luz se fez no orbe planetário, o amor já se distinguia para que Jesus, o meigo rabi da Galileia, estivesse na lide há tempos, muito tempo atrás. Recolhendo forças na missão de amor e renúncia que aceitou, fez do chão bruto um manancial,
onde a terra benfazeja fez com que a natureza se identificasse para que o planejamento de amor retratasse as belezas do amor divino como o Pai Nosso de todas as criaturas. Derramou lágrimas para que a generosidade e a sua ternura plasmassem esforço, mesmo embrionário, em tudo que criou em todos os reinos. Forneceu belezas na exuberante natureza para que a humanidade que ali estaria pudesse preservá-la, sentindo em cada plantinha que, ao receber as gotas preciosas da chuva, se reverdecesse na esperança de ser útil sempre mais. Nesta hora em que a civilização terrena idealiza uma entrada de ano novo mais feliz, deixamos, perdoem a pretensão, o nosso recadinho de esperança também para que a paz tão almejada não seja apenas 3 letrinhas. Pacificação interior, amor incondicional, zelo por tudo que a misericórdia do amor divino oferece à humanidade. Se chorarem, o lenço da esperança enxugará as lágrimas no labor de mãos atuantes no bem ao próximo. Se sorrirem, transformem o esforço de cada um no trabalho de reerguer corações enlutados pelos testemunhos dolorosos. Se ainda descuidam da máquina orgânica, desvalorizando a saúde, contemplem os que jazem no leito de dor nos hospitais ou os que se emudecem no leito duro das calçadas. Mas se a alegria contagiante da noite festiva está nas programações salutares, contemplem-na assim, com entusiasmo e alegria. Jesus veio trazendo as bênçãos do Pai Altíssimo bem juntinho a todos os corações. Não questionou o credo, nem as suas dúvidas. Deixou, como sempre, o convite à paz. Abençoou a todos. A luz se fará novamente, abrandando o sofrimento, acolhendo os aflitos e envolvendo em bênçãos os que oram, a fim de que todos despertem com a sua mensagem de amor. Gratidão, Meimei, Piracaia, 29 de dezembro de 2023. E assim chegamos ao final de mais uma atividade, sob a égide do nosso Mestre Jesus, acolhidos por esses queridos mentores e trabalhadores da espiritualidade, e acobertados pela luz de Maria de Nazaré. Tivemos mais uma atividade de trabalho, de amor e de fortalecimento, aonde muitos corações receberam o amparo para alívio das dores, a suavização de todas as aflições. E movidos por esses sentimentos de amor e de paz, que o Mestre Jesus nos ensinou e nos deixou para que pudéssemos dar continuidade a toda a implantação do seu reino de amor aqui na terra. A nossa gratidão eterna, Senhor, por tudo que nos destes, por tudo que nos ensinastes, que permite que realizemos nessas atividades esse amor e de paz. A nossa gratidão a esses queridos mentores que nos dão a condição de buscarmos o caminho correto e sentirmos o seu amparo e o fortalecimento a todo instante. A nossa gratidão a todos os que sintonizados estiveram conosco, porque juntos formamos um imenso grupo de paz e de harmonia, onde os corações atrelados a esse sentimento abençoado que Jesus nos mostrou, permite que vençamos
e que busquemos novos rumos na nossa caminhada terrena. Despeça-nos, Senhor, na sua paz, no seu carinho, e que estejamos na próxima atividade, na semana que vem. Que assim seja, graças a Deus.